A Ucrânia lançou o seu maior ataque utilizando drones contra o território russo da história do conflito iniciado em 2022. A maneira como foi feito essa operação é digna dos filmes de Hollywood. Os ucranianos contrabandearam para dentro do território russo centenas de drones do tipo FPV, que são drones comerciais. E então esses drones foram colocados em containers de caminhões, no teto dos containers dos caminhões, em um teto basculante. E então esses caminhões foram dirigidos até 4 bases aéreas russas, onde estão os aviões bombardeiros estratégicos Tu-95, Tu-160 e Tu-22M. E então os ucranianos estacionaram esses caminhões próximos das bases aéreas e de lá lançaram os drones FVP contra os aviões estacionados no interior dessas bases russas. Sendo que uma dessas bases militares fica a 4.000 quilômetros de distância do território ucraniano. Então, olhem só a audácia dos ucranianos. Lançaram um ataque coordenado com drones FVP, transportando granadas e ogivas de fragmentação. Esses drones estacionados nas periferias das bases, então são lançados automaticamente contra as bases militares na adjacência, onde o caminhão foi estacionado. E então lançaram um ataque visando atingir os aviões Tu-95, Tu-160 e Tu-22, que são aviões bombardeiros estratégicos intercontinentais que são utilizados para lançar ataques contra a Ucrânia. Provavelmente, o que aconteceu hoje foi a maior operação especial já vista na história da guerra moderna, pois os ucranianos eles foram muito audaciosos nessa missão. Eles viajaram, percorreram o território russo, milhares de quilômetros adentro do território russo, com os caminhões se dirigindo-se cada um para os seus alvos. E então esses caminhões transportavam no interior dos seus containers drones FVP armados com munição altamente explosiva. E há também a suspeita de um ataque a uma base russa naval de submarinos estratégicos em Severomorsk, na península de Murmansk. Então, qual foi o resultado desse ataque? Mais de 40 aviões russos foram destruídos. Aviões que eram intensamente utilizados na guerra contra os ucranianos. Esses aviões foram destruídos e incendiados pelos drones que foram lançados contra esses aviões. As forças russas foram pegas totalmente de surpresa. Jamais imaginariam uma operação como essa. Pegaram os russos completamente nus. E o resultado foi mais de 40 aviões destruídos e um prejuízo de mais de 10 bilhões de dólares, sendo que esses aviões não poderão ser substituídos, pois são aviões velhos que não são mais fabricados, dando um duro golpe no poder de guerra dos russos. Foi talvez a maior operação ucraniana contra a Rússia desde o começo da guerra. E agora o que mais todos nós tememos?
qual vai ser a reação russa contra esse ataque. Provavelmente os russos vão tomar uma atitude extrema contra os ucranianos, e há suspeita de que eles lançarão o míssil Oreshnik contra Kiev ainda nessa noite. Então, parabéns aos ucranianos pela sua coordenação nessa missão, nessa operação especial, pois foi muito bem sucedida. Ferrou no coração da aviação estratégica os russos, que foram pegos totalmente de surpresa, e o mundo ficou espatifado com o que aconteceu hoje, dia 1º de junho de 2025, o dia em que a Rússia perdeu 30% da sua frota de bombardeiros estratégicos intercontinentais para drones FVP de $300.